Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Este texto da primeira carta do apóstolo Pedro aborda o tema do qual estamos tratando nestes vídeos, a doutrina bíblica da salvação, a soteriologia. Um dos tópicos dessa doutrina é a doutrina bíblica da eleição, porque a salvação é para os eleitos de Deus, aqueles que Deus mesmo escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Neste texto, o apóstolo Pedro, citando as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não nessa ordem, mas na ordem do Pai, o Espírito Santo e, por último, o Filho, ele descreve e define quem são estes eleitos. Os eleitos de Deus para a salvação são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Primeiro tópico. Segundo tópico que nós encerramos no vídeo anterior, os eleitos de Deus para a salvação são eleitos em santificação do Espírito. Vimos o Pai no primeiro tópico, o Espírito Santo no segundo tópico, e agora Jesus Cristo, Filho de Deus, no terceiro tópico, porque os eleitos de Deus são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. O que essas coisas significam? Para entendermos bem este tópico, vamos começar pela obediência. E depois nós vamos ver o que significa essa aspersão do sangue de Jesus. Obediência. Então, em primeiro lugar, aqui neste terceiro tópico, os eleitos de Deus são eleitos para a obediência. Ou seja, o plano da salvação de Deus é definido pelo fato de Deus escolher dentre todos os pecadores os que vão ser salvos e vão, a partir da obra da salvação, também aprenderem, como Jesus Cristo, o Filho de Deus, a serem obedientes ao Pai. Portanto, os eleitos são salvos para cumprir o propósito da verdadeira adoração a Deus em espírito e em verdade, que é a obediência, cujo modelo é Jesus. Nós vimos nos vídeos iniciais deste tema da doutrina bíblica da salvação, que o propósito primordial de Deus na criação do homem era criar um ser para a este ser se revelar. Por essa revelação, esse ser recebe conhecimento de Deus. Por esse conhecimento, ele ama a Deus. E por amor a Deus, ele adora a Deus. E essa adoração a Deus é obediência. Adorar a Deus é obedecer a Deus. Obedecer a palavra de Deus. No diálogo com a mulher samaritana, em João capítulo 4,
Jesus disse que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Adorar o Pai em espírito e em verdade significa a vida dos salvos, porque os salvos têm espírito, são homens espirituais. Receberam, como nós vimos em Ezequiel 36, no nosso último vídeo, um espírito novo. E em verdade, a verdade é a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus, obedecer essa verdade. Como o apóstolo João também escreveu nas suas duas cartas, 2 João, 3 João, andar na verdade. Os filhos de Deus são aqueles que andam na verdade, obedecem à verdade, obedecem à palavra de Deus. Portanto, ser um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, é ser alguém obediente à palavra de Deus. A Escritura traz um texto muito interessante e até mesmo intrigante para nós acerca de Jesus, que é o texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, declarando que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Esse versículo nos define que Jesus Cristo, feito homem, encarnado em natureza humana, como homem, ele teve que aprender a obediência. Isso significa que nem mesmo Jesus, feito homem, mesmo que foi encarnado, concebido sem pecado, gerado, nascido sem pecado, em estado de santidade, precisou aprender a obediência. E aprender a obediência não é uma coisa fácil, é algo sofrível. Ele teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Mas ele, como homem, aprendeu a ser o filho obediente de Deus, em nada foi desobediente a Deus, em nada pecou, e assim foi obediente até o fim, tornando-se então, para os salvos, para os eleitos de Deus, o modelo de obediência. Para entendermos que a salvação tem como propósito tornar os salvos filhos de Deus obedientes ao Pai, completamente obedientes ao Pai. Deus quer a obediência. No Antigo Testamento, Deus disse através do profeta Samuel para o rei Saul que Deus gosta de obediência muito mais do que de sacrifício. Ele se agrada de que obedeçam a sua palavra mais do que façam ou realizem sacrifícios. Os eleitos de Deus, portanto, são salvos para, assim como o Filho Jesus, aprenderem a obediência, e o processo de santificação, como segundo nível da salvação, é um processo de aprendizado da obediência. Os 3 níveis da salvação: conversão, santificação, glorificação. Os convertidos são convertidos para serem santificados. E este processo de santificação é um aprendizado vitalício da obediência. Como Jesus, também todos os eleitos têm que aprender a obediência por meio até das coisas que vão sofrer para aprender a ser obedientes. Filipenses capítulo 2, versículo 8, é o versículo principal que coloca Jesus, o Filho de Deus, como modelo de obediência para os eleitos de Deus. Filipenses 2, 8, Paulo escreveu que Jesus
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Os eleitos são salvos para, assim como Jesus, serem perseverantes na obediência a Deus também até o fim. Como Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, os eleitos também têm que perseverar nessa mesma obediência até a sua morte. Foi por essa razão que o próprio Jesus declarou aquilo que Mateus escreveu no Evangelho segundo Mateus, Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança a qual Jesus se refere é a perseverança na obediência a Deus, na obediência à sua palavra. A palavra de Deus foi revelada aos eleitos de Deus para que eles recebam essa palavra em suas vidas e a pratiquem e a obedeçam. Por isso, Jesus, ao terminar o Sermão da Montanha, no capítulo de número 7 de Mateus, ele declarou que aqueles que ouvem a palavra, mas não obedecem, são pessoas insensatas que estão edificando a sua casa, ou seja, a sua vida espiritual, sobre a areia, sobre um terreno instável, e grande será a ruína dessas pessoas. Essa grande ruína, porque essa casa vai cair, porque está construída sobre a areia, é a condenação eterna. Mas aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, são semelhantes a homens prudentes, homens sensatos, que edificaram a sua casa sobre a rocha, se tornarão pessoas inabaláveis e elas terão salvação, porque praticar a palavra é a mesma coisa que obedecer a palavra de Deus. Por isso os eleitos são eleitos de Deus para a obediência da palavra de Deus. A obediência é um dos principais atributos da fé. Desobediência é incredulidade. Obediência é fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver em obediência à palavra de Deus. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele colocou uma expressão muito importante que aparece no primeiro capítulo daquela carta e no último capítulo daquela carta. No primeiro capítulo, quando ele diz por que escreveu a carta, ele diz que está escrevendo essa carta, Romanos capítulo 1, versículo 5, para levar os gentios que vão ouvir a pregação do Evangelho à obediência por fé. Ele usa a mesma expressão também, obediência por fé, no final da carta, da mesma carta aos Romanos, no capítulo 16, versículo 26, dizendo que o Evangelho que foi revelado, o Evangelho oculto desde toda a eternidade, e agora foi revelado para a obediência por fé entre todas as nações. Obediência por fé. Porque obediência é o principal atributo da fé. Crer é obedecer. Pessoas que dizem ter fé, pessoas que dizem crer em Deus, crer em Jesus Cristo, mas não obedecem a palavra, não praticam a palavra de Deus em suas vidas, são mentirosas, são falsas. Essa fé é falsa e, portanto, essa fé não tem salvação. A fé salvífica, a fé
para a salvação, é a fé que envolve a obediência. Há um texto no Antigo Testamento muito surpreendente, porque no contexto do Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento que foi escrito em hebraico, é muito raro encontrar a palavra fé. Se encontra muito o verbo crer. Mas a palavra fé, ela é mais rara. E ela aparece no texto do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, onde está escrito: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A primeira vez que a Escritura traz essa expressão, o justo viverá pela fé, e traz essa expressão com um pronome possessivo, pela sua fé, o justo viverá pela sua fé, é Abacuque, capítulo 2, versículo de número 4. Nesse texto, nós vemos pelo pronome possessivo sua fé, que essa fé tem uma característica pessoal. Nesse ponto vale a pena explicar uma coisa que muita gente costuma dizer por aí, sem pensar direito, sem refletir direito. Muita gente diz que a fé é individual, ou que a salvação é individual. A palavra individual não é muito boa para definir a verdadeira fé e nem para definir a salvação. É melhor usar a palavra pessoal. A fé é pessoal, a salvação é pessoal. Por quê? Essa fé, apesar de ter um caráter pessoal, ela não individualiza as pessoas. Ela não deixa os crentes se tornarem individualistas. Como muitas pessoas que hoje se dizem crentes, mas dizem que não precisam congregar, não precisam estar em nenhuma reunião de crentes, não precisam ir a nenhuma igreja para congregar, elas são crentes sozinhas lá na sua casa, porque a fé é individual, porque a salvação é individual. Está errado. A fé é pessoal, ela não nos individualiza. A salvação também é pessoal, ela não nos individualiza. Nos alcança como pessoa, mas nos insere no corpo de Cristo, nos insere na congregação, de tal maneira que a palavra de Deus traz para nós a exortação em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, dizendo: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia do Senhor. Portanto, esse negócio de que a fé e a salvação é individual e fica cada um na sua e vai ser salvo, é falso. A fé é pessoal, nos alcança como pessoa, mas não nos individualiza. Ela nos conduz à congregação, nos conduz à comunidade cristã, nos insere no corpo de Cristo, e viver como corpo de Cristo faz parte do viver pela fé, porque faz parte da obediência também a Deus. Como congregação, os crentes se reúnem para ouvir a palavra de Deus e aprenderem juntos aquilo que eles devem viver, obedecer, praticar em suas vidas. Portanto, Abacuque 2,4 diz: o justo viverá pela sua fé, porque essa fé é pessoal, mas não o individualiza. Ela o conduz à comunidade, ao corpo de Cristo. Esse texto também, de o justo viverá pela fé, ele vai ser citado em outros textos, outros livros e cartas do Novo Testamento, dentro desta doutrina bíblica da fé, que faz parte da doutrina bíblica da salvação. O primeiro texto que eu vou citar para vocês do Novo Testamento é Romanos,
capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, já não traz o pronome possessivo do Abacuque 2,4, o justo viverá pela sua fé. Ele generaliza, o justo viverá por fé. A fé que se revela através do Evangelho, ou seja, da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. O versículo anterior a esse versículo 17 de Romanos 1, versículo 16, é o que Paulo declara: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, quando ele fala Evangelho, se refere a toda a Escritura, toda a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso ele então complementa no 17 que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Porque esta fé verdadeira, ela provém de ouvir a palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Ouvindo essa pregação, recebemos a fé, e obedecendo a essa palavra que ouvimos, estamos vivendo pela fé. O justo, aquele que era pecador, mas por meio dessa fé foi justificado, ele passa a viver por esta fé, a praticar a palavra de Deus. Cuidado com a confusão que muita gente ignorante de Bíblia fez por aí, que viver pela fé seria, por exemplo, viver sem trabalhar, largar o seu trabalho para viver pela fé. Errado. A palavra de Deus manda todo mundo trabalhar. O homem foi criado também para trabalhar. O trabalho faz parte do propósito de Deus para a vida do homem na face da terra. Viver pela fé não é viver sem trabalhar. Viver pela fé é viver em obediência à palavra de Deus, por meio da qual essa fé nos foi presenteada por Deus, como Paulo escreveu em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E também Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O justo recebe a fé como dom, que vem por meio da palavra de Deus que ele ouviu, e viver pela fé é viver praticando esta palavra, obedecendo a Deus. Outro texto em que esta expressão, o justo viverá pela fé, surge é em Gálatas capítulo 3, versículo 11, onde Paulo escreveu: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que significa que pela lei ninguém é justificado? A lei, que representa toda a palavra de Deus na sua totalidade, não ensina para nós que nós vamos ser salvos somente se conseguirmos praticar toda essa palavra em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade, porque não há ser humano que consiga isso. A salvação é pela fé, porque viver pela fé significa viver em santificação.
se esforçando a cada dia por praticar essa palavra, se esforçando a cada dia por ser imitadores de Deus, como Paulo disse em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Significa esforçarmos para andarmos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1, andai por modo digno da vocação a que fomos chamados. A vocação a que fomos chamados é a vocação à santidade. Mas ninguém na terra consegue ser completamente santo enquanto estiver na terra. Por isso que a santidade é uma meta a ser alcançada, e o modo de alcançar essa santidade é a santificação. Viver pela fé não é viver como uma pessoa perfeita, porque uma pessoa perfeita seria aquela que praticaria toda a palavra de Deus em toda a sua extensão e em toda a sua profundidade, e por causa da contaminação do pecado na nossa alma, nós não conseguimos isso. Aí entra a graça de Deus. É por isso que Paulo diz que pela lei ninguém é justificado, mas o justo viverá pela fé. Pela fé é que ele se santifica, é que ele vai aprender a obediência durante toda a sua vida, durante o processo de santificação. Deus não está exigindo de nós, Deus não está exigindo de nenhum dos seus filhos, de nenhum dos seus eleitos, que nesse momento sejamos completamente perfeitos. Porque Deus sabe que não somos, e é impossível que alguém seja completamente perfeito nessa terra. É por essa razão que o que Deus exige de nós é que nós busquemos a santificação. E é isso que define viver pela fé, é buscar a santificação, é obedecer a palavra como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas Deus sabe e entende que essa santificação é um processo. O próprio apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, dizendo: eu ainda não sou perfeito, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Conquistar o quê? Conquistar a santidade. A santidade só será conquistada na glorificação. Até lá, viver pela fé significa perseverar na santificação. Por mais que perseveremos na santificação, sempre nos debateremos com as nossas imperfeições. Sempre veremos e sentiremos a concupiscência, a inclinação para o pecado, mas estamos lutando contra isso. Hebreus capítulo 12, versículo 4 está escrito: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então, viver pela fé não é viver de maneira perfeita, porque somos imperfeitos, mas é viver buscando essa perfeição, buscando este aperfeiçoamento. Este aperfeiçoamento é outro nome para a santificação. Santificar-se é aperfeiçoar-se. Então, não somos salvos porque já somos perfeitos, não. Somos salvos para sermos perfeitos, para corrermos atrás, seguirmos para essa meta de perfeição, e é isso que se define por viver pela fé. É por essa razão que o autor da carta aos Hebreus inseriu essa frase, o justo viverá pela fé, num contexto maior.
Hebreus capítulo 10, do versículo 37 ao versículo 39, ele escreveu: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nesse texto, Deus disse assim, o meu justo. Agora o pronome possessivo vem falando de que o justo, aquele que é justificado pelo sangue de Cristo, o eleito que é alcançado pela obra da salvação, ele pertence a Deus, ele é uma propriedade exclusiva de Deus, e Deus diz nesse texto, o meu justo viverá pela fé. E viver pela fé é viver perseverando na santificação, aprendendo a cada dia essa obediência total a Deus. Outro texto importante, então, sobre a obediência, esses textos que eu li para vocês, Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus, trazem esta repetição: o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver perseverando na santificação, aprendendo a obediência total a Deus. Até a morte ainda seremos imperfeitos nisso, mas aquele que perseverar até o fim, Deus vai completar essa obra que Ele mesmo começou quando chegar a hora do terceiro nível da salvação, que é a glorificação. Falando ainda da obediência, porque os eleitos são eleitos para a obediência, são eleitos para serem obedientes, vale a pena vermos alguns textos sobre essa obediência. Romanos 6, versículo 16, Paulo escreveu assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha o questionamento que Paulo está levantando. Para muitas pessoas, não sabem que, se você obedecer o pecado, você está obedecendo a alguma coisa que vai te levar para a condenação? Mas se você obedecer a Deus, estará sendo levado para a salvação. Assim, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, conduz os eleitos à total obediência a Cristo. Por isso Paulo escreveu uma palavra muito forte, que representa a operação da palavra de Deus na vida dos eleitos, em 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 4 até o versículo 6. Ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O ministério da palavra de Deus, de santificar os filhos de Deus, de santificar os eleitos de Deus,
ele é operado na mente, na cabeça das pessoas, destruindo fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A obediência, levar os crentes, levar os filhos, levar os eleitos de Deus a serem obedientes a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, Pedro escreveu assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Paulo, em Efésios capítulo 2, ele diz que nós éramos outrora, como todos os outros, filhos da desobediência. Agora, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,14, diz que nós agora somos filhos da obediência. E como filhos da obediência, não podemos mais nos amoldar, nos conformar às paixões que tínhamos anteriormente, quando na nossa ignorância éramos filhos da desobediência. Agora, ser filhos de Deus é ser filhos da obediência. Ser filhos de Deus é ser pessoas que obedecem a Deus e se esforçam ao máximo para obedecê-lo. Vai ter falhas nessa obediência? Vai, porque somos imperfeitos. Mas ficamos tristes com essas falhas e queremos nos transformar nessas falhas a cada dia. Nos transformar em obedientes. Queremos trabalhar essas falhas, praticando cada vez mais a obediência. 1 Pedro ainda, no capítulo 1, ainda no versículo 22, Pedro também disse assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, que é a palavra de Deus, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pedro começa esse versículo, termina aí falando do amor, que é algo importante, o amor fraternal, mas ele começa falando da obediência. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Nossa alma tem que ser purificada a cada dia pela obediência à verdade, pela obediência à palavra de Deus. Então, os eleitos de Deus são salvos, são eleitos de Deus para a obediência, para aprender a obediência, para aprender a ser filhos de Deus, obedientes ao Pai, obedientes à sua palavra, obedientes à sua verdade absoluta. Esse é o propósito de Deus, alcançar os seus eleitos dentre os pecadores, para fazer deles filhos obedientes ao Pai, filhos obedientes a Deus. Assim nós começamos a esse terceiro tópico deste versículo 2 da primeira carta de Pedro, primeiro capítulo, que define os eleitos como eleitos segundo a presciência de Deus Pai, eleitos em santificação do Espírito, e o terceiro tópico, eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Neste vídeo que estamos agora terminando, vimos por que os eleitos são eleitos para a obediência. No próximo vídeo veremos por que os eleitos são eleitos para a aspersão do sangue de Jesus.